Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e esse é o TBT da TV, do canal do Observatório da TV, falando, como todas as semanas, de páginas marcantes, ilustres, do grande livro da história da TV aqui no Brasil. Nesta semana, o nosso tema é uma novela que está completando 50 anos, agora em 2023, neste mês de julho, e que é um grande marco das novelas das 7 da TV Globo. Carinhoso, de Lauro César Muniz. Antes de nós relembrarmos a novela Carinhoso, o meu pedido a vocês, que eu faço sempre. Quem não for inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações dos conteúdos que nós publicarmos, deixe o seu like, compartilhe os nossos vídeos com outros noveleiros e noveleiros do meu Brasil e comente. Sugira para nós outros temas, critique, elogie, faça perguntas, na medida do possível. Podemos responder, enfim, eu mesmo respondo pessoalmente várias, quando está ao meu alcance, e a gente gosta muito que vocês participem, interajam, e isso faz com que o canal cresça cada vez mais, então agradeço sempre. Carinhoso estreou em julho de 1973, no horário das 7 da TV Globo. É a primeira novela do Lauro César Muniz na emissora, criada por ele, uma história concebida por ele, porque no ano anterior, 72, ele havia ingressado na TV Globo depois de escrever para a TV Tupi, para a TV Excelsior, para a TV Record, como autor de histórias de um seriado chamado Shazam, Xerife e Companhia, que era exibido no começo da noite, ali na faixa inicialmente foi semanal, depois passou a ser com histórias exibidas no comecinho da noite, por volta de 6 horas. E é uma criação do Walter Negrão, reaproveita personagens de uma novela dele de muito sucesso, em 72 mesmo, O Primeiro Amor, o Shazam e o Xerife, que eram interpretados pelo Paulo José e pelo Flávio Miliaccio. O Lauro César Muniz começou a escrever para esse seriado e depois assumiu uma novela das 10 horas, chamada O Bofe, devido a um afastamento por motivo de saúde do autor inicial dessa novela, que era o Braulio Pedroso. Então, Carinhoso é a primeira novela da lavra do Lauro César Muniz, realmente nessa casa na qual ele ficou por mais de 30 anos. E a base dessa história é um texto de teatro, chamado Sabrina Fair, se eu não me engano, do Samuel Taylor, e também o filme que foi feito a partir desse texto de teatro, que chama-se Sabrina, foi dirigido pelo Billy Wilder, lançado em 1954, salvo erro meu, e que é protagonizado por uma das atrizes mais encantadoras e talentosas do cinema dos grandes tempos, inclusive, Audrey Hepburn, que fazia a Sabrina. E junto com ela havia, como os papéis masculinos centrais dessa história, o Humphrey Bogart e também o William Holden. Linus Larrabee, que era o papel do William Holden, aliás, do Humphrey Bogart, Enfim. Sabrina, ou melhor, Cecília, que é o nome que essa personagem tem na novela, era interpretada pela Regina Duarte. É uma jovem que faz 3 anos, mais ou menos, quando a história começa, que ela saiu de casa, onde ela morava com o pai, e foi trabalhar como aeromoça, como comissária de bordo, e vivia de país em país, em todos os grandes centros do mundo, uma vida de comissária. O pai de Cecília quem é? Felipe, que é interpretado pelo Gilberto Martinho. O lugar de onde Cecília saiu é a casa de uma família muito rica, os Vasconcelos Lima, no Rio de Janeiro. São donos de uma fábrica de móveis que hoje em dia não vai tão bem assim, porque os móveis estão antiquados. Existe uma resistência da fábrica de modernizar os seus artigos, Tanto por conta do seu Arquimedes, que é o projetista dos móveis, personagem do Germano Filho, quanto do próprio seu Vasconcelos, o dono da fábrica, que é o personagem do Jorge Xerxes. Cecília foi embora, por quê? Ela cresceu
junto com os 2 filhos do casal Vasconcelos, o seu Humberto Vasconcelos Lima e a mulher dele, a dona Hermínia, que era Célia Biar. Esses 2 filhos são o Humberto Filho, né? Porque o pai, na novela, é chamado de Vasconcelos, e o filho de Humberto. Mas é o Humberto Vasconcelos Lima Filho, interpretado pelo Cláudio Marzo, e o Eduardo, que é o Marcos Paulo. Assim, e principalmente ela regulava mais de idade com o Eduardo, né? E a paixão dela desde a infância, o Eduardo, eles tiveram um negocinho ali pela adolescência, enfim, mas ela é filha do motorista. Então não havia maiores perspectivas para ela ali junto aos Vasconcelos, a não ser que ela fosse empregada, fosse cozinheira, fosse arrumadeira, fosse copeira, enfim, nenhum demérito a essas profissões, né? Mas é que ela, apaixonada por um menino filho da casa, a possibilidade dela concretizar essa paixão com um namoro efetivamente, um casamento, enfim, era muito pouca. Então, traumatizada, porque afinal de contas a família faz muito mais gosto que ele tenha um noivado, um envolvimento com uma moça da mesma estatura social, que no caso é a Marisa, o papel da Débora Duarte, uma moça com diversos problemas psicológicos, psiquiátricos até a gente pode dizer, que não eram tratados adequadamente, né? A Marisa era vista como uma pessoa difícil ou temperamental, ou enfim, mas na verdade ela tinha problemas. Que se fossem tratados, cuidados da maneira correta, ela poderia ser muito mais feliz, inclusive, né? Mas enfim. E o Eduardo era noivo da Marisa. E a Marisa não queria perder esse relacionamento por nada. E ela sabia que ele havia gostado de Cecília, a Cecília dele, enxergava a Cecília, mesmo a menina longe lá da casa da família, como uma ameaça ao seu próximo casamento com o Eduardo, né? E o Humberto não tinha espaço na sua vida para maiores envolvimentos românticos. Ele cuidava da fábrica da família. Pensava em maneiras de fazer o negócio voltar a dar certo. Uma secretária da fábrica, né, é a melhor amiga da Cecília. Ela chama-se Ivone, que é a personagem da Rosa Maria Murtinho. Ela tem, no início da história, um namoro que não tem muito futuro, com um rapaz que não tem muito futuro também, chamado Paulo, que é o Cláudio Cavalcante. E é claro que isso chega uma hora que não dá mais jeito, o romance se desfaz. E o Paulo, que é um dos amigos do Eduardo, junto também com o Julinho, que é o Reinaldo Gonzaga, né? São jovens, assim, sem maiores problemas na vida, ou que deveriam ter, no caso do Paulo, né? E ligados especialmente a interesses, assim, de diversões ligeiras, né? Até uma dedicação muito grande do Eduardo ao automobilismo, inclusive. A família tem dinheiro para isso, né? Então ela banca uma possível carreira do Eduardo no automobilismo. Enfim, naquela época, final dos anos 60, começo de 70, estava muito em moda o automobilismo como uma popularização desse tipo de esporte junto aqui ao público brasileiro, né? Nós havíamos tido um protagonista vivido pelo Cláudio Marzo, numa novela da Janete Claire, Véu de Noiva, né? Que era um piloto de corridas de automóveis, né? O Marcelo. E nesse caso de Carinhoso era o Eduardo. E a Cecília, quando a história começa, ela está voltando ao Brasil depois desses 3 anos, mais ou menos, de ausência. E ela vai, claro, reencontrar o pai, reencontrar a governanta da casa que a detesta, que é a Esmeralda, personagem da Alicia Magna, vai reencontrar uma figura materna para ela, que ficou órfã muito pequena, né? A Dona Ana, que é a cozinheira, papel da Zeni Pereira, o jardineiro, que tem uma paixão sem nenhuma esperança, uma paixão platônica pela Cecília, que é o Faísca, personagem do Marco Nanini, numa das suas primeiras novelas, né? E claro, vai confrontar o seu Vasconcelos, a Dona Hermínia, o Humberto, o Eduardo e a Marisa, né? Há um homem que se encanta com a Cecília em Nova York. Ele a conhece lá e vem ao Brasil depois querendo convencer a Cecília a se casar com ele, porque precisa dela, gosta dela, é apaixonado por ela, enfim. E é muito rico, chamado Santiago Morales. Esse personagem que interpretava era o Erval Rossano, que talvez os mais jovens, eu digo os mais jovens, porque assim, eu também sou jovem, né, gente? Mas tem muita gente mais jovem que eu, que tá chegando agora aí nessa coisa de ficar curiosa de saber das novelas antigas, né? Já pegou tudo existindo aí, Globoplay, YouTube, Canal Viva, etc. Eu sou de um tempo que não tinha isso, né?
Então eu digo, vocês mais jovens, porque vocês não viram novelas que eu vi, etc, etc, né? Mas enfim, é a sequência das gerações mesmo. Os mais jovens devem conhecer o Erval Rossano, ainda que de nome, como diretor. Dirigiu grandes novelas, né? Escrava Isaura, Senhora, Moreninha, Ciranda de Pedra, enfim, Cabocla, né? Mas ele também era ator. E um homem bonito, charmoso, né? Fazia esse personagem, o Santiago, que era um galã, que tinha até uma torcida de parte do público, embora ele utilize meios um pouco condenáveis para manter a Cecília perto dele, uma chantagem emocional, né? Ele forja, com a ajuda da irmã dele, se eu não estou equivocado, ele tem a ajuda da irmã, a Clara, que é a personagem da Irma Alvarez, a história de que ele está muito mal de saúde, pode morrer, enfim, e aí a Cecília tem uma dívida de gratidão com ele, porque sempre foi um grande amigo, a ajudou muito, e ele gosta dela, e ela não pode casar com o Eduardo. Eles têm ali um revival, tentam retomar aquele romance da juventude, mas o Eduardo talvez não seja mais o mesmo também, né? Ele não sabe muito bem se fica com a Cecília, se fica com a Marisa e tudo. E junto a isso, né, há toda uma confusão na vida da Cecília que vem a casar-se mesmo com o Santiago Morales. Paralelamente a isso, você tem uma aproximação da Cecília, agora mais amadurecida, mais calejada pela vida, do Humberto. Então aquele menino mais velho, que não dava nem muita intimidade para ela, sempre muito recluso, preocupado com a família, com os negócios nos quais ele começou a trabalhar muito cedo e já substitui o pai, né? O pai não trabalha mais no dia a dia da fábrica, enfim. Ela acaba percebendo que talvez para acalmar o seu coração, o Humberto é que seja uma pessoa mais adequada, ideal, etc. Mas ela ama o Eduardo. Então ela fica entre esses três homens. Eduardo, que é quem ela ama ou acha que ama, o Humberto, que está fazendo-a sentir algo de novo e de diferente, e o Santiago, que ela voluntariamente se prende a ele, às vezes nem ela mesma entende por quê, acho que a gente pode falar assim. E é claro que ele a cerca de todos os mimos, dá um emprego para o pai dela para ele deixar de ser motorista, lá um aspone lá na empresa dele para o seu Felipe melhorar de vida, porque afinal de contas ele não pode ter um sogro que é motorista de família rica, né? Enfim, etc. E a Ivone, essa personagem da Rosa Maria Murtinho, é uma grande amiga realmente para todas as horas da Cecília, né? É sua confidente. No apartamento dela, que às vezes ela se encontra ali furtivamente com o Eduardo para a Marisa não pegar. A Marisa é um problema, né? Ela sente o cheiro do menino para onde ele vai. É um negócio realmente de obsessão, né? E a Ivone acaba se apaixonando por um arquiteto que é contratado pelo Humberto para modernizar, melhorar a situação da fábrica de móveis da família dele. O Sérgio Garcia, se eu não me engano o sobrenome dele é Garcia, que é o Fulvio Stefanini. Sérgio vem de São Paulo para o Rio de Janeiro para trabalhar na fábrica e encontra uma certa resistência, porque ele significa uma nova fase, mas ao mesmo tempo o seu Arquimedes vai ser deixado de lado com os seus móveis considerados antiquados, né? Então isso gera ali uma faísca entre a Ivone e ele. A Ivone simpatiza muito com o seu Arquimedes, mas na verdade aquilo esconde um sentimento diferente. Eles se interessam um pelo outro, se apaixonam, começam a ter um relacionamento. Só que o Sérgio tem uma ex-companheira, enfim, que é a Renata, a personagem da Susana Faini, uma mulher ligada ao mundo das artes. Ele tem um talento que ele sufoca em nome da carreira de arquiteto, que é de artista plástico, tá? E aí a Ivone tem conflitos com ele, porque ela é muito ciumenta, insegura, já viveu um relacionamento que não deu em nada com o tal do Paulo. Então ela tem ciúme da Renata, ela tem ciúme da vida que a Renata e ele levavam num meio de instrução elevada, um conhecimento que ela não tinha. Ela vai querer estudar história, estudar arte, estudar várias coisas para poder ficar mais à altura daquele rapaz, etc. Né? E é um segundo casal assim da novela, por assim dizer, que também tinha uma grande torcida do público, capas de revista com Rosa Maria Murtinho e Fulvio Stefanini, eu ia falar Sérgio, e Fulvio Stefanini, né? E o Cláudio Cavalcanti, embora o personagem dele não seja ligado a esse conflito
central ali desses dois casais, porque depois ele se separa da Ivone e não tem mais nada com ela, né? Mas cria-se um novo romance para o Cláudio Cavalcante, uma moça meio sem rumo, sem casa, sem família, sem nada que aprenda, que é a Leda Maria, interpretada pela Lúcia Alves. Lúcia Alves, com a qual o Cláudio Cavalcante já havia formado par em 2 novelas anteriores, Irmãos Coragem, né, os famosos Jerônimo e Potira, e, por algum tempo na novela, O Homem que Deve Morrer, o Baby e a Tula, se eu não me engano era esse o nome dela. Carinhoso é muito lembrada hoje por alguns motivos pitorescos, né? É uma novela que tem uma abertura muito comprida, são quase 3 minutos de abertura, tocando a música toda do Pixinguinha, Meu Coração Não Sei Porquê, Bate Feliz Quando Te Vê, e os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas no trompete, tá? Torororó, torororó, vai aquilo, né? E é linda a música. Mas tem gente que fala, nossa, essa abertura é longa, enfim. Aí tem aquele C meio quadrado, né? E os créditos vão passando pelo meio do C, há uma abertura aqui, né? E aquilo imita uma janela de avião, porque a protagonista, pelo menos no começo da história, é a aeromoça, né? E aí os créditos vão passando, um nome de cada vez, assim, né? Carinhoso, novela de Lauro César Muniz, Regina Duarte, Cláudio Marzo, Marcos Paulo, e vai, né? É uma fita, né? Que vão puxando, né? Pois bem, essas imagens que eram exibidas dentro da letra C na abertura eram de Nova York, que é uma cidade importante na narrativa, por conta da ambientação dos negócios do Santiago, as cenas dele com a Regina Duarte, enfim. E no encerramento eram exibidas cenas do Rio de Janeiro. Havia um incentivo ao turismo, inclusive, né, com essa abordagem da novela, enfim. Também é lembrada Carinhoso hoje porque é uma novela que fazia muito sucesso. Quando eu digo muito, é muito. A Regina Duarte vinha de êxitos imensos naquela ocasião, né, uma sequência deles na própria emissora, né, Véu de Noiva, Irmãos Coragem, Minha Doce Namorada e principalmente Selva de Pedra. E Carinhoso poderia ter durado bastante mais do que os seus 174 capítulos. Ironicamente, nós falamos recentemente de Dancing Days, que tem o mesmo número de capítulos, né? Engraçado isso. Eu só estou notando isso agora, falando aqui com vocês. Pois bem, mas ela teve que acabar em março de 1974, porque a Regina estava grávida. Ela engravidou na época da novela. A bebê que nasceu foi a Gabriela Duarte, né? Essa atriz também já de carreira estabelecida, muito talentosa, muito bonita, enfim. Era ela a bebê que a Regina esperava na ocasião. E a novela, por mais sucesso que fazia, teve que acabar antes que a Regina desse à luz, porque era uma época, né? Nós estamos falando de 1973, 74, a novela das 7, uma novela familiar e tal. Você não podia ter uma mocinha solteira ou que fosse casada, mas não tivesse consumado aquele casamento, enfim, que engravidasse de maneira nenhuma. A Regina Duarte, mocinha da novela das 7, não podia aparecer grávida tendo um filho. Casamentos eram reservados para os desfechos das mocinhas das novelas, né? Não só das novelas das 7. Então, a novela precisou acabar, por mais sucesso que fizesse, e fazia muito, né? Outro aspecto que faz que seja muito lembrada essa novela hoje, Carinhoso, né, é o fato de que a Regina Duarte, como sua protagonista, foi a vencedora do Troféu Imprensa, com os melhores de 1973 na categoria de atriz. Mas na cerimônia de premiação, sem ter avisado ninguém antes, né, foi inesperado para todo mundo, até para Silvio Santos, a Regina Duarte disse que agradecia, mas que achava que quem merecia aquele troféu de melhor atriz de 1973 era Eva Vilma, que havia feito não só uma, mas 2 personagens brilhantemente, Ruth e Raquel, na primeira versão de Mulheres de Areia, na TV Tupi. E passou o troféu que foi conferido a ela, a Eva Vilma, né? Então esse é um dos motivos pelos quais Carinhoso é muito lembrada também, 50 anos depois, fora todos os outros, né? Sabrina tem uma outra versão, também me lembrei, né, nos anos 90, com a Julia Ormond. E aí o irmão mais velho, que acaba conquistando, arrebatando o coração dessa moça, né, é o Harrison Ford.
E o irmão mais novo é o Greg Kinnear, o pai da pequena Miss Sunshine, né? Enfim. No final de Carinhoso, a Cecília, claro, ela fica com o Humberto. Ela se livra do Santiago e se livra do Eduardo também, embora não fosse exatamente isso que ela queria, né? Mas ela não ia ter que conviver com o Eduardo e aquela sombra do romance do passado, etc. Por quê? Além dela ter se apaixonado sinceramente pelo Humberto e visto que o Eduardo não era para ela, a perturbação da Marisa, o ciúme doentio que ela tinha do Eduardo, faz com que ela leve-o a se descontrolar do volante num carro em altíssima velocidade. E aí morrem os dois nesse acidente, o Eduardo e a Marisa. Quando ele até queria dar um rumo na vida, teve um lapso de lucidez, de seriedade, de maturidade, enfim, mas morrem os dois, o Eduardo e a Marisa. E aí tem aquele final um pouco triste, né, por conta desse falecimento do casal, mas ao mesmo tempo um alívio para a vida da Cecília e do Humberto. É uma novela eminentemente romântica, sustentada nos conflitos amorosos, enlaces e desenlaces desses personagens, né? Mas que agradou muito ao público daquele momento. Hoje, 50 anos depois, se essa novela fosse refeita, nós recentemente falamos aqui no nosso podcast Ligados na TV sobre remakes de novelas, né? Se você não conferiu, veja aqui no canal, tem os podcasts para você encontrar facilmente, né? Ali ao lado de vídeos, enfim. E se ela fosse refeita hoje, Carinhoso teria que passar por várias adaptações, mudança no perfil de alguns personagens, criação de outros personagens, enfim, para adequar essa história ao modo de se fazer novelas hoje em dia. Mas, ao mesmo tempo, esses conflitos amorosos, a infelicidade, os desencontros, as coisas que empatam o casal de ficar junto, enfim, isso é a essência da telenovela, né? Então, não estranhemos, quem sabe se no futuro próximo, a TV Globo resolveu fazer uma nova versão do Carinhoso. Daria uma novela das 6, assim, ó, excelente. E o Lauro tá aí, ele mesmo poderia escrever, por que não? TBT da TV semana que vem está de volta. Um abraço para você, muito obrigado pela sua audiência.